Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia e especialista em autismo precoce, e hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre sintomas de autismo em meninas. Quando olhamos os números de diagnósticos comparando meninos e meninas, nós descobrimos rapidamente que os meninos são muito mais prevalentes e muito mais frequentemente diagnosticados com autismo do que as meninas. Cerca de 5 vezes mais meninos são diagnosticados com autismo do que as meninas. Tivemos um estudo em 2015 feito e publicado na revista da Academia Americana de Psiquiatria para jovens, para adolescentes e crianças, e esse estudo avaliou mais de 1.500 pessoas com autismo, avaliando as diferenças aí entre meninas e meninos, e eles identificaram que as meninas tinham algumas características diferentes dos diagnósticos dos meninos. O contrário do que muita gente pensa, esse estudo não apresentou sintomas mais sutis nas meninas, eles apresentaram sintomas mais severos nas meninas. E inclusive eles sugerem a existência de um fenótipo específico que acontece muito frequentemente nas meninas e que acaba trazendo aí algumas dificuldades e alguns prejuízos mais significativos geralmente. Eles identificaram capacidades cognitivas inferiores aos meninos com autismo e também dificuldades maiores na socialização. Eles identificaram que as meninas apresentavam frequentemente menos comportamentos restritos e menos interesses restritos, menos comportamentos repetitivos, mas ao mesmo tempo tinham a tendência de ter uma dificuldade cognitiva, um déficit cognitivo maior do que o dos meninos e dificuldades de interação social ainda maiores do que os meninos. Identificaram também que elas tinham tendência a ter mais dificuldades nos comportamentos adaptativos, que são aqueles comportamentos de vida diária que nos permitem adaptar no dia a dia. Esse estudo, que foi conduzido pela equipe do Dr. Fraser, identificou algumas características específicas aí no público feminino quando comparado com o público masculino. Eles avaliaram um total de 2.418 crianças, adultos e adolescentes com autismo, sendo 304 mulheres e 2.114 homens. E eles avaliaram para perceber as diferenças de funcionamento desses dois grupos. Identificaram então que as meninas, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, tinham dificuldades mais demarcadas do que os meninos. Essas dificuldades aí eram principalmente dificuldades de comunicação social, uma maior dificuldade de comunicação, menos habilidades cognitivas, mais dificuldades do ponto de vista cognitivo, mais dificuldades do ponto de vista de comportamentos adaptativos, que são aqueles comportamentos que a gente utiliza para a vida diária, se vestir, tomar banho, escovar os dentes. Perceberam também que as meninas, apesar de terem menos comportamentos restritos e estereotipados, apresentavam mais dificuldades de comportamentos que eles falam disruptivos do que os homens, mais comportamentos agressivos, mais comportamentos socialmente inadequados que os homens. O interessante é que muitas vezes a gente pode pensar que isso é um viés dos instrumentos diagnósticos e que a gente acaba pegando somente as meninas que foram mais severas, porque a gente tem a tendência de negligenciar o diagnóstico das meninas quando os sintomas são menos severos. Esse estudo indica que eles não identificaram essa tendência na população que foi avaliada e que os instrumentos eram capazes de identificar autismo tanto em meninos quanto em meninas. Ao mesmo tempo, nós temos outras fontes e outros estudos que vão trazer características um pouco diferentes aí, que vão falar que muitas vezes as meninas acabam aprendendo melhor a camuflar os sintomas. E por isso, nesses estudos mais amplos, a gente acaba pegando somente aquelas meninas com um sintoma mais severo e acaba tendo um viés que fala que as meninas têm sintomas mais complexos e mais severos do que os meninos quando diagnosticados com autismo. Nós temos aqui na página do grupo Autism Network que fala justamente dessas características e discute um pouco a subdiagnosticação das meninas que também têm características do espectro do autismo.
A maioria das vezes, as pessoas, as mulheres, descobrem que têm autismo somente quando vão ter um filho com autismo. E muitas vezes elas sofrem com outras dificuldades ao longo da vida, muitas vezes ansiedade, depressão, transtornos alimentares, rigidez, questões sensoriais, e essas questões vão passando desapercebido e muitas vezes não são identificadas como fazendo parte do espectro do autismo. Nessa página, que a gente vai colocar referência para vocês aqui embaixo, eu vou apresentar algumas das características e eu espero que vocês acompanhem aqui comigo para ver justamente se vocês, inclusive mães de crianças com autismo, acabam percebendo que viveram essas situações ou que cotidianamente sentem essas mesmas dificuldades. Então, os responsáveis por essa rede de suporte às pessoas com autismo apresentam o seguinte: que as meninas frequentemente percebem que elas são diferentes das outras pessoas, que os interesses dela muitas vezes são muito diferentes dos interesses que as outras meninas têm, que as outras mulheres têm, que muitas vezes elas vão preferir brincar sozinhas, muitas vezes elas vão ter só uma ou duas amigas e que vão ter apenas alguns focos de interesse, que vão aí realmente conhecer um pouco mais e se aprofundar um pouco mais, mas não ter tanto conhecimento sobre assuntos mais diversos. Muitas vezes essas meninas vão ter também uma certa aversão em relação às coisas que são populares com outras meninas, com coisas que são consideradas femininas ou que frequentemente são identificadas culturalmente com o grupo das mulheres. Vão ter uma aversividade a certos tipos de textura, vão buscar roupas mais confortáveis, mais práticas, vão às vezes apresentar um comportamento um pouco mais imaturo ou vão ter uma ingenuidade que é maior do que a média. E muitas vezes elas vão tentar agir imitando as outras meninas para se enquadrar nos eventos e nas situações sociais, mas isso exige muita energia e um esforço muito grande e gera muita ansiedade, muitas vezes, nessas meninas que estão aí aprendendo a camuflar as suas próprias dificuldades. Essas estratégias, muitas vezes, são de imitação e que vão buscar ali as características que as outras meninas têm, mas a gente percebe que em casa, muitas vezes, fica difícil sustentar essa persona, essa camuflagem, e a pessoa vai agir de uma forma diferente. Então, é muito comum nas mulheres com autismo, muitas vezes leve, a gente perceber que ela acaba sendo pessoas diferentes em casa e no ambiente social. E que no ambiente social ela acaba adquirindo ali e utilizando como se fosse uma persona, uma forma de camuflar os sintomas e de se adaptar melhor na vida social. Mas isso causa muitas vezes uma grande exaustão, elas se sentem muitas vezes muito cansadas de camuflar esses sintomas, de agir de forma pouco natural para a tendência delas, e isso pode levar a ansiedade, depressão, dificuldades de saúde mental. Então, existe aí um conflito ainda dentro do meio científico em relação a os sintomas das mulheres serem mais intensos ou menos intensos. Muitas vezes as meninas acabam passando batido porque elas aprendem mais facilmente a camuflar os sintomas. Isso segundo uma rede de suporte às pessoas com síndrome de Asperger e autismo. E muitas famílias e muitas mães de crianças com autismo já me relataram essa mesma percepção. Você que é mãe de criança com autismo, você percebe essas características em você? Você já identificou também que acaba tendo que camuflar certas dificuldades, que às vezes tem dificuldade de compreender regras sociais sutis, ironia, às vezes se sente desconfortável em ter que entrar no assunto de outras meninas, que teve dificuldade de se relacionar com outras meninas, que teve dificuldade de se relacionar com as pessoas ditas neurotípicas? Deixa aqui o seu comentário, fale um pouquinho mais da sua experiência e eu espero que esse vídeo nos ajude a refletir um pouco mais e a identificar também os sinais de autismo nas meninas, porque muitas vezes elas se tornam adultas e passaram batido no nosso sistema de avaliação e acabam vivendo muitas dificuldades e acabam tendo muitos problemas de saúde mental que poderiam ter sido identificados e prevenidos através de suporte e tratamento de uma forma mais precoce. Não esqueça de deixar então o seu joinha
e de compartilhar esse vídeo, caso você tenha gostado, para que possa ajudar outras pessoas também a se identificar com esses sinais que nós estamos trazendo aqui. Muito obrigado pela sua participação, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê na semana que vem.